Então, os projetos que o professor Celso acaba de comentar tratam, primeiro, da criação dessa cultura de ciência e tecnologia, projetos de empresariais na área de inovação, ciência e tecnologia e formação. Então, assim, hoje Maricá tem, além de uma bela rede de escola de educação pública, né, tem um programa Passaporte Universitário, tem bolsa de iniciação científica e tem bolsas na área de mestrado e doutorado. Ou seja, né, o que está faltando? Só concluir, eu acabei não falando de educação, né? Pois bem, semana passada nós já assinamos o contrato com a UERJ, o contrato não, um plano, né, de cooperação. O ano que vem nós teremos um campus da UERJ aqui com 2 cursos de engenharia de produção e talvez engenharia de meio ambiente ou alguma outra engenharia, vamos ver ainda. Serão os primeiros 2 cursos que a UERJ colocará aqui no município. Nós vamos primeiro alugar um prédio para que eles comecem a funcionar. Depois, lá perto do IFE, construir um campus para eles. Já está acertado. A Alerj criou, com a ajuda da Zeidan, deputada Zeidan, 50 cargos para trazer para cá, porque você tem que ter cargos, né, de professores e técnicos administrativos da UERJ. Então, essa parte já está feita, já assinamos o acordo de cooperação. Vamos agora ajustar o Márcio, faz parte do plano de trabalho, a equipe de trabalho, mas em meados do ano que vem, provavelmente, já teremos vestibular de engenharia aqui da UERJ, aqui em Maricá. A outra coisa que estamos avançando, que é importante, são os mestrados e doutorados. Além da COP, nós estamos fechando um contrato com a Rural e com a Unirio e com o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para ofertar já, nos próximos meses, começar a colocar aulas de mestrado e doutorado, cursos aqui, disponibilizando para basicamente formar essa ideia da ciência. E, junto com o IFE, o Márcio também está tocando, um ousado programa de ensino técnico. Nós vamos fazer um contraturno do aluno do ensino médio, disponibilizar a cada semestre 200 vagas, não é isso? São 6 mil e poucos alunos de ensino médio na cidade, rede pública e rede privada. Nós iremos colocar a cada semestre 200 vagas para quem quiser fazer no contraturno, faz de manhã, o ensino médio, ou à noite, ou à tarde, no contraturno, ele vai para esses espaços fazer enfermagem, turismo, logística, informática e biotecnologia ou enfermagem, tá? Cursos técnicos para o ensino médio, né? Então, também para reter o aluno do ensino médio em sala de aula e para que ele também saia do ensino médio já com uma formação profissional mínima para disputar o mercado de trabalho. Também então, são projetos também que estamos tocando e que são questões reais, assim, então fechando detalhe, valor, hora-aula, onde serão as aulas, quem vão ser os professores, a extensão do curso, mas são questões que estão bem avançadas também e o IFE será um parceiro nosso, então, nessa questão do contraturno do ensino médio. Se vocês têm filhos fazendo ensino médio, parentes podem alertá-los que faz o primeiro ano, o segundo e terceiro ano pode fazer o contraturno no espaço da prefeitura em laboratórios para aprender uma profissão. Então, acho que é isso. Obrigado. Bom, deixa eu apresentar o professor Tanuri. Vem para cá, fazer. Bom, alô? O professor Vilca Tanuri possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestrado em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências Biológicas e Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é consultor do WHO ResNet na Organização Mundial de Saúde, coordenador da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, professor associado, cientista e professor associado da Columbia University, consultor na área de laboratório, consultor na área de laboratório do Ministério de Saúde do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: HIV-1, Genetically Diverse, Subtypes, HIV e resistência à droga, arboviroses, coronavírus pandêmico e outras viroses emergentes. Fator H, nos 60 no Google Escola. É um prazer
ter um dos maiores pesquisadores do Brasil dando nossa aula magna. Seja bem-vindo, professor Tanuri. Acho que eu vou tirar a minha máscara. Bom, bom dia a todos. Eu acho que as palavras do Celso foram muito alentadoras e mostrou o impacto do Instituto dentro da cidade, dentro da formação de vocês. Nós temos que aproveitar essas iniciativas para mudar a cidade de uma forma inteligente com a ciência. Então, minha entrada para ajudar dentro do ICETIM, ela coincidiu, não por coincidência, com a entrada da pandemia. Que quando começou em março de 2020, né, o Celso esteve lá no laboratório e a gente falando com o pessoal também da saúde aqui do município, temos que montar um laboratório para fazer o diagnóstico. Aquela época era dificílimo você fazer o diagnóstico de Covid. Era feito por PCR, tinha uma série de problemas logísticos, etc. De sorte que a gente tinha pouco acesso, né? Então foi criado um laboratório dentro da UFRJ e a gente fez um espelho desse laboratório aqui na cidade, no LACEN, que a gente chama, né? Onde funciona até hoje, com a liderança do Thiago também, do Wilson, da Adriana, todo o grupo da saúde, e foi uma atividade muito prazerosa para mim. Desde então, desde que se iniciou a pandemia, nosso laboratório e também aqui em Maricá, nós nos dedicamos tempo integral à pandemia, e eu queria reunir esses achados e outras coisas aqui nessa apresentação minha, que eu não gostaria que ficasse assim muito assim formalizado. Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, e no final da palestra também espero que tenha condições de discutir alguns problemas, né? e achados. O Raj vai ser meu contra-regra lá atrás para passar os slides. Acho que vou levantar o dedo e você passa o slide. Bom, onde começou a pandemia? Após muita discussão e também vários problemas de análise, a gente sabe que a pandemia originou, a gente não sabe aonde, mas aonde ela se espalhou para os seres humanos foi a partir desse mercado de peixe de Wuhan. Hoje, com mais precisão, a gente consegue realmente localizar o epicentro da pandemia em Wuhan, ali nesse mercado de peixe, que depois espalhou para toda a cidade, que depois espalhou para toda a China, espalhou para todo mundo. É impressionante o vírus, depois a gente vai falar um pouco do vírus também, que o Covid, sendo um coronavírus de transmissão respiratória, qual a velocidade que ele consegue se expandir. Só para você ter uma ideia, o vírus começou a circular em novembro de 2019, quando foi março de 2020, ele já estava em todos os continentes, em todos os países, inclusive no Brasil, né? E nós tivemos, infelizmente, quase 5 ondas de transmissão no Brasil. O Rio de Janeiro sofreu todas essas ondas. O Rio de Janeiro foi um estado que realmente foi muito afetado pela pandemia, né? Todos nós sabemos, né? Vamos seguir em frente e vamos falando. Bom, da onde que vem o SARS-CoV-2? Ele pertence a uma família de coronavírus chamado beta-coronavírus, que vieram da origem dos vírus de morcego. Quando a gente fala assim, mas o vírus veio de morcego, por quê? Porque nós conseguimos, os cientistas, isolar várias cepas de coronavírus de morcego, que quando a gente fazia a análise do material genético desses vírus, do genoma, né, eles pareciam muito com o SARS-CoV-2, com o SARS-CoV-1 e também com o MERS. O SARS-CoV-1 apareceu em 2002, se todos lembram, né?
foi é um parente muito próximo desse aqui, do Covid-19, SARS-CoV-2, e ele tinha um aspecto muito virulento. Ele matava mais do que esse e, por sorte nossa, ele veio, causou uma grande epidemia em vários países e depois desapareceu, né? A mesma coisa para o MERS, que veio do camelo, né? O morcego possivelmente infectou o camelo, que passou para os seres humanos. Esse também teve um período maior de propagação. Até hoje já tem uns casos isolados, mas ele não teve um poder pandêmico. O problema foi com o SARS-CoV-2, que infelizmente, nós vamos ver por que ele adquiriu algumas mutações que o tornaram facilmente transmissível. Então, ele conseguiu aliar a transmissibilidade e a patologia. Quer dizer, que é tudo que a gente não queria, mas aconteceu. Aí você vai perguntar, mas isso aconteceu dentro do mercado de peixe? Não. Isso é um processo seletivo que deve ter durado anos, anos e anos. Só que não era visível para a gente. Então, quando o vírus apareceu mesmo, conseguiu ser transmitido de homem para homem, ele já atingiu o mercado do peixe e já começou a transmitir na cidade. Mas isso é um processo bem longo. Nós vamos ver como que acontece. Próximo. Aqui é a microscopia eletrônica mostrando o nosso inimigo, né, que é o SARS-CoV-2. E a estrutura dele, por isso que a gente chama coronavírus, porque ele tem essas espículas na superfície dele que parece uma coroa. E daí já saiu muita loucura, tem a Corona cerveja que deixou de ser vendida na época, então tem um monte de fake news e homônimos. Aqui é uma microscopia eletrônica feita pelo grupo do Dr. Vanderlei de Souza, da UFRJ, que também vai trabalhar com a gente aqui na cidade, mostrando embaixo aonde que o vírus cresce dentro da célula. Ele forma uma certa fábrica de vírus dentro de vesículas do retículo endoplasmático. E ali ele vai se multiplicando e criando novas partículas, que depois saem da célula. Ali em cima são as células normais, no quadro A, e no B as células infectadas, que elas assumem uma característica de redonda próxima. Bom, como é que a gente enxerga o vírus, né? O vírus ele pode ser visto na microscopia eletrônica, mas não é uma metodologia boa de você usar, né? Senão você não consegue trabalhar em larga escala. Uma maneira de você ver o vírus é ver o efeito do vírus na célula. E uma maneira de você ver esse efeito é fazer um tapete de célula, jogar o material que você acha que tem o vírus. Por exemplo, lá no fundão a gente usa o cotonete que a gente passa na nasofaringe, coloca no meio de cultura, depois a gente joga nesse tapete de célula e depois de 7 dias esse tapete de célula é comido pelo vírus, olha lá. Então lá em cima o tapete está sem vírus nenhum, aqui embaixo uma diluição maior do vírus e uma menor, ele destrói o tapete inteiro, tá certo? Então assim você consegue identificar o vírus. Nesse sentido, o vírus foi primeiramente isolado no Brasil, em São Paulo, depois o nosso grupo do Rio isolou os segundos isolados, junto com o pessoal da Fiocruz, e hoje a gente tem uma coleção lá no laboratório, né, Thiago, de mais de 100 isolados, né? A gente tem todos os vírus que circularam no Rio de Janeiro isolados, assim, uns espécimes, né? A gente não pode cultivar todos. Só no LACEN aqui tem quanto? Tem 12 mil amostras, né? Tem 16 mil amostras. 16 mil amostras. Lá no fundão tem 120 mil amostras. Então, quer dizer, a gente isola os vírus para estudar a biologia do vírus, né? Então, isso é importante. Próximo. Aqui é mostrando com a microscopia onde o vírus cai, ele começa a fazer um buraco naquele tapete de célula. E aquilo a gente chama plaque. Então, isso a gente pode isolar o vírus e mostrar a presença dele. Próximo. Aqui, já lá no Rio de Janeiro, uma cultura nossa isolando o vírus Delta, né, que circulou aqui no início, no final do ano passado.
Segundo semestre do ano passado. Próximo. Aqui desculpa pessoal que não é da área, mas eu queria mostrar um pouco da genética do SARS-CoV-2. Ali em cima você tem o SARS-CoV-1, que deu em 2002, e o SARS-CoV-2 aqui embaixo. Você vê que a estrutura genômica deles é muito similar, sendo que possivelmente o SARS-CoV-2 adquiriu mais um gene ali, um gene 14, né? Mas o jeito do genoma é parecido, próximo. Só que teve uma grande diferença. Vamos olhar aquele quadrinho ali de cima. O vírus, para entrar na célula, ele precisa se acoplar a um receptor da célula. Esse receptor chama-se ACE2, que é um receptor que a gente utiliza normalmente para manter a pressão sanguínea nos vasos. Agora, se me perguntar como que o vírus evoluiu para entrar nesse receptor, ninguém sabe. Agora, por azar, esse receptor também está onde? Nos brônquios, nos alvéolos do pulmão. Então, o vírus tem capacidade de infectar a sua superfície aqui da nasofaringe e descer pelos brônquios e chegar no seu alvéolo. A gente vai mostrar isso mais para frente. E aí que o vírus faz a doença dele mais grave. É quando ele entra no pulmão, né? Então, os pacientes, enquanto tem o vírus só na parte superior, aérea superior, eles não têm a patologia exacerbada, só quando desce para o pulmão. E, volta um slide, por favor. Volta aquela. E olha que coisa caprichosa. O vírus SARS-CoV-2 adquiriu uma sequência nova dentro dessa proteína que a gente chama de superfície, que é aquela spike que faz a coroa do vírus. Ele adquiriu uma mutação nova que deu a capacidade dele de interagir mais rapidamente com esse receptor da célula humana. Então, isso que é a tal evolução do vírus. O vírus ficou passando de morcego para humano, humano para morcego no interior da China, sem ninguém perceber, e adquiriu essas mutações, que deixou ele ficar mais o que? Patogênico, tá certo? Nem toda mutação que o vírus acumula é para o bem, algumas são para o mal também. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Próximo. Então, o ciclo do vírus eu vou passar muito rapidamente, mas assim, falando bem assim rapidamente, o vírus, se eu falar uma figura bem engraçada, ele é um hambúrguer que a célula come e passa mal, tá? Então, ele primeiro é interiorizado dentro da célula por pinocitose, ele solta o material genético dele dentro da célula e o material genético dele é multiplicado dentro da célula e a célula fica escrava desse vírus e vai montar mais vírus e soltar vírus na superfície, terminando o ciclo dela. A célula sobrevive com vírus? Não. Porque nesse sistema aí de produção, no final do ciclo viral, o vírus ativa a morte da célula. Então você tem a destruição da célula, você tem a inflamação do tecido, e aí tem a patologia toda que a gente vê da doença. Próximo. Bom, para o vírus entrar, ele precisa de uma fechadura, né, para abrir a célula, né? Essa fechadura é o ACE2 e também ele usa uma outra proteína celular para fazer a clivagem da proteína de spike para ela poder penetrar na célula. Então, ela depende de duas moléculas simultaneamente. Próximo. Então, aqui a interação do ACE com a spike, ou a seção RDB da spike. Próximo. E aqui é a filogenia da família dos beta-coronavírus, mostrando que o SARS-CoV-2 veio de um morcego também isolado na Ásia, né? Por sorte, esses coronavírus com maior chance de passar para o humano até agora foram isolados em morcegos asiáticos. Mas se a gente for procurar aqui no campo, alguns morcegos brasileiros também carregam coronavírus. Mas graças a Deus ainda não se adaptaram ao ser humano até agora. Nosso problema, por exemplo, reside mais nos arbovírus,
que frequentam a floresta amazônica e a floresta tropical. O exemplo desses arbovírus é a febre amarela, né? Também a dengue, zika, chikungunya. Então, no Brasil também a gente tem uma fábrica de novos vírus, né? Uns grupos do Pará, do Instituto Oswaldo Chagas, eles trabalham desde 1940 nessa área e já isolaram mais de 200 vírus na Amazônia que tem chance de passar para o ser humano. Então, isso aí é uma questão de tempo, e o desmatamento da Amazônia, tudo isso tem chance de você trazer esses vírus para perto do ser humano e aí espalhar esse vírus. Nosso grupo no Fundão mostrou um vírus que dava na floresta amazônica da América Latina, que depois foi